Oi gente, então continuando, vamos fazer o rig agora da mão, tá? Eu vou esconder os meus IKs, não vamos criar nenhum IK para o rig da mão. Vou começar criando aquilo que vai ser a minha primeira curva de controle, tá? Eu vou deixar também o meu esqueleto por enquanto em reference. Como a gente já está com um certo número de controles, né, de curvas de controle aqui, eu acho uma boa ideia também eu criar um layer para colocar esses controles dentro. Vou começar a organizar um pouquinho melhor o nosso rig aqui. Então vou criar um layer com aquilo que está selecionado, né? Vou chamar esse layer de controls. Por enquanto vou deixar os meus controles ocultos aqui. Já já eu vou voltar com eles porque a gente vai precisar pelo menos do controle da mão. Então agora eu vou criar uma curvinha NURBS. Trazer essa curvinha aqui para cima e vou alinhar essa curvinha com o joint do polegar. Primeiro joint do polegar, como dá para perceber, a minha curvinha ficou completamente oculta pela geometria. Foi por isso que eu deixei a geometria visível. Essa é uma região em que vai ter uma concentração bem grande de controles que são pequenininhos, que podem se atravessar. Então tem um monte de coisa que a gente precisa pensar em relação ao posicionamento e a forma desses controles para não ficar muito confusa a interface que a gente vai criar, né? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é que se o controle tiver uma forma assim, é muito possível que ele acabe atravessando outros controles. Isso não está nada intuitivo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é melhorar essa forma dele. Também não acredito que eu nunca vá precisar selecionar pela parte da palma da mão, e essa parte com frequência vai estar em contato com outros objetos. Então eu preciso, que o pivô do controle fique em contato com esse joint, mas quanto à forma dele, eu posso jogar todo mundo aqui para cima, que não tem problema nenhum. Então eu vou diminuir, subir, puxar alguns desses control vertices aqui para baixo. Eu acho que eu vou achatar. Vou clicar com o botão direito e vou criar dois curve points, um de cada lado aqui, para ter mais alguns control vertices. Então eu vou executar o comando de insert not, voltar para control vertex, e aí a gente tem mais dois control vertices para trabalhar aqui. O que eu quero é fazer uma forma que lembre uma alça. Acho que eu vou criar mais um. Quero que seja um círculo quase perfeito. Opa. Bom, não está muito perfeito, mas eu acho que já está ok. Então eu vou deixar me contentar com essa forma aqui. E agora tem uma questão a respeito do posicionamento dessa curva, né? Eu quero que essa curva fique perfeitamente alinhada com o joint que ela vai controlar. Ela vai controlar esse joint aqui, que é o left thumb root. O pivô desse joint aqui, a orientação desse joint, ela está apontando numa direção bastante peculiar, para cá.
Bom, para o controle ser realmente eficiente, deixa eu executar o comando de Freeze Transformations, eu preciso que ele esteja apontando na mesma direção, o pivô dele esteja apontando na mesma direção que esse joint está apontando. A questão é, se eu girar o controle, se eu tentar alinhar ele aqui com o joint, eu vou colocar sujeira, eu vou colocar informação na rotação dele. Mesmo que eu executasse novamente o comando de Modify Freeze Transformations, vou fazer isso agora, o que ia acontecer é que o Maya ia resetar o pivô dele e ele ia continuar alinhado com a cena. Só a curva está virada para a direção que eu quero. Então, eu não vou fazer isso dessa forma. Eu vou deixar a curva alinhada com a cena, com a rotação em 0. Eu já vou mudar o nome desse controle para Left Thumb Control. E o que eu vou fazer é apertar Ctrl G, dê uma olhada aqui no Outliner, e criar um grupo que contenha essa curva. Então, esse grupo aqui, eu vou chamar de Left Thumb Null. E eu vou girar esse grupo, né? Eu vou girar esse grupo depois de posicionar o pivô dele no mesmo lugar onde está o pivô da curva, que é em cima desse joint. Porque toda vez que a gente cria um grupo no Maya, ele coloca o pivô aqui no 0 da cena, né? Então eu vou apertar W, D e V e vou trazer o pivô para cá. Então eu estou no Left Thumb Null, vou girá-lo até ele ficar alinhado. Se eu ficar em dúvida, eu vou aumentar um pouquinho com o sinal de mais o teclado para a gente ver o pivô de uma maneira mais óbvia. Vou usar a perspectiva inclusive para fazer ele ficar um pouquinho para baixo. Assim ele fica perfeitamente alinhado com o joint. Toda a informação vai ficar restrita ao grupo, ao Left Thumb Null, e a curva está em 0, exatamente a situação que eu queria. Bom, eu vou criar, no caso do polegar, especificamente no caso do polegar, ele é um dedo que tem um movimento bastante complexo. Então eu vou criar um segundo controle, vou criar uma curvinha NURBS, que eu vou alinhar com o próximo joint aqui do polegar. Eu vou usar a mesma técnica, tá? Eu vou girar 90 graus, vou encolhendo um pouquinho, vou usar a geometria do próprio Base Mesh como referência aqui. Eu acho que esse tamanho tá bom. Vou chamar esta curva de Left Thumb Tip Control. Vou apertar Ctrl G, agrupar essa curva nela mesma, trazer o pivô para o mesmo lugar onde está o pivô da curva. Eu vou batizar esse grupo de Left Thumb Tip Null. E eu vou girar o Null. Alinhando ele o melhor possível aqui com o joint do polegar, tá? Não vou fazer um controle para a ponta, porque a ponta não tem nenhuma relevância na animação desse personagem aqui, pelo menos, tá? Então o que eu vou fazer agora é pintar essas duas curvinhas de vermelho para vocês verem um pouquinho melhor. Tudo que eu estou fazendo do lado esquerdo, estou pintando de vermelho, né? Então, por uma questão de coerência, eu vou continuar usando a mesma cor. Agora eu vou pegar o Left Thumb Tip Null e vou, com o botão no meio do mouse, arrastar ele para cima aqui do Left Thumb Null. Porque assim, quando eu girar um controle, eu giro os dois, tá? Bom, o que eu vou fazer para os dedos da frente, para os 4 dedos restantes, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou duplicar
o left thumb null, apertar Ctrl D e vou zerar a rotação dele, tá? Vou arrastar ele para o primeiro joint do dedo indicador e vou apagar esse controle a mais. Eu não vou fazer um controle a mais para cada um desses dedos, porque o movimento da ponta dos dedos vai ser menos complexo do que o movimento da ponta do polegar. Em essência, a única coisa que eu quero que esses dedos façam é isso daqui, ou seja, eu quero que eles girem no eixo Z. Eu vou controlar essa rotação não com uma curva, mas com um atributo que eu vou criar nesta curva. Bom, deixa eu mudar o nome tanto do nulo quanto da curva. Vou colocar ind de indicador, tirar o 1. Mudar o nome da curva também. E na curva eu vou criar um atributo. Vou dar modify, add attribute. O atributo vai ser do tipo float, ele não vai ter um mínimo, não vai ter um máximo, e o nome dele vai ser dobra ponta. Vou dar OK, porque eu não vou criar mais nenhum atributo, e agora eu vou girar o nulo para deixar ele alinhado com o joint do indicador, tá? Ok. Agora que a curva já tem o atributo que eu quero, eu vou duplicar com grupo e tudo, né? Eu vou selecionar o nulo e vou duplicar apertando Ctrl D e alinhar com o dedo médio aqui. Já vou alinhar com o dedo médio. Modificar o nome desse nulo para mid null. E modificar o nome da curva para left mid control. Mais uma vez eu vou duplicar o grupo. Percebo que está aparecendo um monte de informação aqui, mas como é no grupo e a gente não vai usar o grupo para animar esse personagem, não importa. O importante é que a curva esteja zerada. Então vou alinhar direitinho aqui. Os falantes de língua inglesa chamam esse dedo de ring finger, anelar, né? Então esse vai ser o ring null. E a curva ring control. Ok, agora só falta o mindinho. Então o ring null eu vou selecionar aqui pelo outliner, apertar Ctrl D, alinhar com o joint do mindinho. Eu vou girar o nulo, mudar os nomes aqui. Eu vou chamar ele de left pink null e a curva de left pink control. Legal, então já temos controles suficientes aqui. Eu vou fazer voltar a geometria e vou dar uma olhada para ver se a forma está funcionando. Acho que está. Os controles no geral estão bem visíveis, estão bem afastados entre si. Só do dedo mindinho aqui que me parece estar perigosamente perto do dedo anelar. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouco o tamanho dele. Eu vou puxar essa alça de seleção um pouquinho para baixo. Vou deixar ela um pouquinho menor que a do anelar aqui. Também acho que eu vou deixar o dedo médio um pouquinho mais alto do que os outros. Não maior, mas um pouquinho para cima para facilitar a seleção.
e o anelar meio que no meio do caminho entre os dois. Embora ainda esteja um pouco perto para o meu gosto, eu não quero deixar ele para um lado ou para o outro, porque eu acho que pode dar a impressão errada em relação ao que esse controle vai fazer, né? Quem que ele vai mexer. Então eu vou deixar do jeito que está. Bom, agora os nossos controles estão no lugar, eles estão zerados, estão alinhadinhos com os joints que eles vão controlar. Então eu vou começar a criar as relações entre esses controles e os joints em que eles mandam. A primeira relação que a gente vai criar vai ser entre cada um desses controles aqui e os joints em que eles estão em cima. Essa relação vai ser através de Orient Constraint. Então primeiro seleciono a curva, o objeto de controle, depois seleciono o joint, o objeto controlado, e eu vou dar Constraint Orient, sempre tomando a precaução de checar se o Maintain Offset está selecionado. Se eu não selecionasse o Maintain Offset, pode ser que acontecesse alguma anomalia com a rotação, porque o Maya simplesmente vai copiar a rotação do controle para a rotação do joint. Só que joints tem, joints tem uma rotação bastante peculiar, bastante diferente de outros objetos. É como se eles tivessem dois pivôs, porque eles também têm uma orientação. Então pode ser que aconteça esse tipo de coisa. Por isso eu vou dar Ctrl Z, selecionar a opção de Maintain Offset e vou dar Apply. Não preciso mais do menu aqui, já está tudo certo. É só apertar a tecla G de gato para repetir o constraint. É só ter o cuidado de selecionar as coisas na ordem certa, né? Primeiro o controle e depois o controlado, sempre. Então beleza, a gente já tem aqui nas nossas curvas capacidade de controlar o primeiro joint dos dedos, né? Neles a gente está controlando todos os eixos de rotação, então a gente consegue virar os dedos na direção que a gente bem entender. Eu vou fazer a mesma coisa daqui para cá, da ponta da curva que eu criei para controlar o polegar para a ponta do polegar. Então cliquei aqui em G, e no polegar eu quero ter um controle um pouco mais preciso, um pouco mais livre. Então por isso que eu criei só no caso dele uma outra curvinha. Em alguns casos vocês vão querer criar também para cada ponta de dedo mais uma curva. Na minha opinião fica um pouco bagunçado, fica um pouco complexo demais. Eu só quero controlar a rotação em Z de cada um desses joints. Foi por isso que eu criei um atributo chamado dobra ponta. Então para conectar o atributo dobra ponta à rotação em Z, do joint, eu vou usar o Connection Editor. Então vou selecionar a curva, vou selecionar o joint nessa ordem, né? Primeiro o controlador, depois o controlado, como se eu fosse fazer um constraint, e vou dar Window, General Editors, Connection Editor. Por eu ter pré-selecionado os meus objetos, o Left Indicator Control já aparece aqui à minha esquerda e o Joint Left Indicator 1 apareceu aqui. O que eu vou conectar? Eu vou conectar o atributo dobra ponta da curva do Left Indicator Control, que está aqui embaixo, porque fui eu que criei, a rotação. Então deixa eu expandir o campo rotação aqui. Em Z, na dúvida, testem, tá? Aperta E e gira. É essa a rotação que eu quero controlar. Então é a rotação em Z. Deixa eu zerar ela. Daqui. Agora eu só vou trocar os objetos e fazer as mesmas conexões. Então eu vou trazer aqui o meu MIDI Control. E o meu MIDI 1, e vou conectar da mesma forma o dobra ponta dele ao Rotate Z no MIDI 1. Mais uma vez eu vou trazer o meu Left Ring Control, meu Left Ring 1, conectar o atributo dobra ponta à rotação em Z.
Mais uma última vez, eu vou trazer o Left Pink Control e conectar o dobra-ponta dele à rotação em Z do Left Pink 1. E voilá! Agora a gente tem a capacidade também de dobrar as pontinhas dos dedos. Bom, agora eu vou conectar esses controles ao resto do rig, né? Porque eu preciso ter a capacidade de mexê-los juntos, pelo menos com a mão, né? Então eu vou voltar ao meu layer, tornar visível novamente o meu layer de controles, e para ter algumas possibilidades no futuro, eu vou criar mais alguns grupos. Às vezes eu gosto de ter um controle que me dê a possibilidade de girar todos os dedos ao mesmo tempo, só que não a partir dos pivôs deles, a partir desse joint aqui que eu chamei de front fingers. Não sei se vai ser o caso nesse rig ainda, ele vai ter uma movimentação relativamente simples na mão, mas não custa nada deixar o controle pronto caso eu resolva precisar dele. Então eu vou dar Ctrl G, criei um grupo aqui, vou batizar esse grupo de Left Front Fingers, vou abreviar um pouquinho Fingers. Ele é um nulo também, então eu vou colocar aqui o sufixo nulo. Colocar o pivô nesse joint, como eu comentei, o que eu quero é exatamente ter a capacidade de girar a partir desse ponto. Em alguns casos é bem legal. E agora, desculpa, eu cometi um erro aqui, gente. Eu selecionei as curvas, então acabei arrancando elas de dentro do nulo. Vou aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês porque que a gente não deve fazer isso. Bom, a rotação que estava no nulo acabou de migrar para a curva, então eu acabei colocando um monte de informação aqui que seria super prejudicial para o processo de animação dos dedos, né? Eu ia ter que anotar esses dados para lembrar qual que era a posição inicial. Não quero que isso aconteça, então vou dar alguns Ctrl Zs, vou fazer voltar até o ponto em que as curvas estavam dentro dos seus respectivos nulos, ou seja, antes de criar esse grupo. E agora eu vou selecionar aqui pelo Outliner, eu vou selecionar os nulos, tá? Os grupos. Vou dar Ctrl G, aí sim, os grupos estão aqui dentro e as curvas estão dentro deles ainda. Então as curvas estão zeradas. Nomear mais uma vez. Left Front Fingers null. Vou colocar o pivô nesse joint aqui, estou apertando o D e o V e mexendo o pivô com o botão do meio do mouse. E agora eu vou fazer um grupo para todo mundo, né? É só por uma questão de organização. Esse grupo eu não vou usar para animação nem nada, mas já que eu vou parentear todos os dedos agora, né? Os nulos dos dedos, nos grupos que eu criei para os dedos, já que eu vou parentear eles no controle da mão e o pivô do controle da mão está nesse joint aqui, está no left wrist, então no geral é uma boa prática a gente criar esse tipo de grupo para a gente não ter anomalias na maneira que os controles dos dedos vão se movimentar quando a gente movimentar o controle da mão. Então eu vou criar o left fingers e ele eu vou parentear no controle da mão. Então agora a gente tem o braço completamente funcional e também tem a capacidade de girar os dedos. Legal? Então por esse vídeo é só. Até a próxima.